Vós tendes uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Tendes uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que vós podereis melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Sejam bem-vindos à segunda de 3 conversas para derrotar o pacote laboral, uma série de conversas que estamos a desenvolver com uma série de pessoas exatamente em oposição ao pacote laboral. Na semana passada discutimos com o Rui Galveia, do Sindicato dos Trabalhadores da Cultura, o CNST, como o pacote laboral afetava os trabalhadores da cultura. Para a semana vamos ter Henrique Sousa a falar também dos efeitos do pacote laboral, mas num sentido mais amplo. Mas hoje o que discutimos é o processo de uberização ou o modelo de capitalismo de plataformas que tem virado o mundo do trabalho do avesso, subvertendo os seus princípios mais básicos e produzindo exércitos de precários que, enquadrados numa armadilha liberal, são mais livres do que nunca para definir os seus próprios destinos, mas na realidade cada vez mais presos às regras do patrão, qual feiticeiro de Oz mais distante e impessoal que nunca. Discutimos como o Estado não é um agente neutro, flutuando acima do mercado e do modelo de negócio das multinacionais como a Uber, a Bolt e a Glovo. Falamos de como existe um componente racial e de aproveitamento das populações migrantes nestas plataformas e, finalmente, como o pacote laboral dificulta a luta destes trabalhadores por melhores condições de trabalho e a sua capacidade reivindicativa. O nosso convidado de hoje é José Soeiro, ex-deputado do Bloco de Esquerda, eleito pelo Porto, professor do Departamento de Sociologia também da Universidade do Porto e investigador nas áreas do trabalho e da precariedade, bem como membro da direção da revista Que Força é Essa? Sobre o mundo do trabalho. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Germinal. Uma das coisas, e talvez comece exatamente por aqui, uma das coisas que estas novas tecnologias e o processo de globalização trouxe foi um processo de crescente informalização do mundo do trabalho, de uma forma que, a meu ver, não era necessariamente observada antes, ou da mesma forma, pelo menos. Parece que a informalidade que estava associada a trabalhos tendencialmente femininos, como as senhoras das limpezas, a dona de casa, a senhora que trabalha, faz costura em casa, e que pressupunham que havia uma indistinção entre o que é o tempo de trabalho e a vida, o lazer e o tempo em casa, está a ser transladada de certa forma para o trabalho das plataformas. No entanto, com uma diferença fundamental, é que este modo de vida passou a ser racionalizado e controlado para benefício destas mesmas plataformas, destas gigantes multinacionais. Se pensarmos em empresas de delivery e fizermos uma comparação, por exemplo, com os restaurantes, as fast food chains de pizza, como a Pizza Hut e a Telepizza, antes contratavam um trabalhador, pagavam-lhe um salário fixo. Agora, esse mesmo trabalhador tem de competir numa app por corridas de entregas, muitas vezes das mesmas pizzas, mas sem as garantias de um salário fixo ou de um horário. Com isto, queria que refletíssemos um pouco sobre a evolução do capitalismo nos últimos anos, esta nova faceta que tem no capitalismo de plataformas e como é que isto depois acaba por se traduzir na vida dos trabalhadores. Então, uma grande questão com muitas dimensões, mas vou tentar responder-lhe assim, talvez em 3 ou 4 tópicos, ou 3 ou 4 partes. Primeiro, o capitalismo sempre teve uma grande dimensão do trabalho informal. Aliás, ainda hoje, em países muito relevantes do ponto de vista da mão de obra, até do ponto de vista numérico, o trabalho é essencialmente um trabalho informal. Eu, pensando em estatísticas que já têm alguns anos, mas na Índia o trabalho informal chegou a representar 80% da prestação de atividades para o mercado na Índia. Ou no Brasil, não sei agora como é que estará a percentagem de trabalho informal, mas já andou nos 30 e tal por cento de trabalho informal. Ou seja, o trabalho informal sempre existiu.
da mesma forma que sempre existiu o trabalho não remunerado, que é essencial para a reprodução da vida social no capitalismo e que é essencial para a acumulação capitalista e a produção de mercadorias e que não era reconhecido enquanto tal, nomeadamente o chamado trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico não remunerado, o trabalho de cuidados. Agora, o que é que me parece ser relativamente novo, embora muitas vezes, como diz o Ricardo Antunes, vá reinventar formas pretéritas de dominação e até de organização do processo produtivo, mas o que é que caracteriza a economia, o capitalismo de plataformas? Eu diria, assim, simplificando, claro, mas algumas coisas. Como noutras experiências que recorrem, por exemplo, ao trabalho digital, uma espécie de dissolução das fronteiras que são essenciais no direito do trabalho, de qual é o espaço do trabalho e qual é o tempo do trabalho. Ou seja, as fronteiras que delimitam o trabalho assalariado, porque ele é realizado num determinado espaço, há um tempo do trabalho, há um espaço do trabalho, peço desculpa, e um espaço que não é o espaço do trabalho, o espaço da vida pessoal, o espaço familiar, etc. E o tempo de trabalho. Ou seja, a ideia de que há um tempo de trabalho que tem uma fronteira que começa num momento e acaba noutro momento, e depois o tempo de não trabalho é um tempo de descanso, é um tempo em que nós fazemos o trabalho doméstico, em que nós fazemos a nossa vida pessoal, familiar, cultural, política, etc. Como outras formas de trabalho digital e até de trabalho intelectual, hoje existe uma espécie de porosidade ou dissolução das fronteiras do espaço do trabalho. Isso acontece quando eu posso trabalhar em qualquer lado, eu posso fazer o trabalho remoto, ou quando eu, através dos dispositivos, dos telemóveis, do smartphone, posso estar permanentemente a ser solicitado e em toda a parte pelas empresas, pelo patrão, pelo trabalho. Ou então, no caso do trabalho intelectual, quando eu levo a carga mental do trabalho, saio do trabalho, mas eu saio do local de trabalho, mas o trabalho continua a habitar o meu corpo, continua a estar dentro de mim, da minha cabeça, dos meus pensamentos, das minhas preocupações. O que as plataformas de trabalho digital fazem é não apenas, de certo modo, continuar esse processo de ubiquidade, como diria o Alan Sicchiot, de ubiquidade do trabalho, que se espalha por vários espaços, mas não apenas dissolvem as fronteiras do tempo de trabalho e do tempo de não trabalho, como não remuneram o tempo de disponibilidade. Ou seja, um estafeta está ligado a uma aplicação à espera que caia uma tarefa e de disputar e de conseguir conquistar essa tarefa e de concorrer com os outros estafetas, a outra multidão que está conectada à aplicação para poder realizar essa tarefa, mas o tempo em que a pessoa está à espera não é um tempo que seja remunerado. Só é remunerada a execução daquela tarefa. E isto é um aspecto essencial do modelo de negócios das plataformas. É não remunerar o tempo de disponibilidade, que aliás é considerado na Diretiva Europeia sobre o tempo de trabalho, na nossa lei, o tempo de disponibilidade é um tempo de trabalho. Porque se eu estou disponível para o trabalho, se eu estou disponível para prestar aquela atividade, esse tempo em que eu estou disponível é um tempo para mim, é um tempo para a empresa, é um tempo que deveria ser contabilizado como tempo de trabalho e, portanto, ser remunerado como tal. Por exemplo, se eu trabalhar numa loja, o horário da loja for está aberta às 9 da manhã e fecha às 5 da tarde, e se eu estiver nessa loja das 9 da manhã às 5 da tarde, ou num cabeleireiro, se eu tiver que cortar o cabelo ou fazer outra coisa qualquer, e não aparecer nenhum cliente, eu posso não executar a tarefa, mas eu estava disponível para receber a pessoa e para executar essa tarefa. Portanto, eu não posso não receber porque não apareceu nenhum cliente, porque eu estava disponível para esse trabalho. Ora, no caso das plataformas, esse tempo de disponibilidade não é pago e, portanto, é expropriado, se quisermos, dos próprios trabalhadores. Por outro lado, as plataformas assentam num modelo amplo de externalização. Ou seja, nós já tínhamos as empresas que externalizavam partes do processo produtivo para outras empresas noutros países, o offshoring, a deslocalização, se quisermos. Nem é bem a deslocalização, é fragmentar o processo produtivo e criar cadeias globais de valor que estão espalhadas
por vários países do mundo. Por exemplo, um iPhone, um telefone móvel, um smartphone, é produzido em inúmeros países, uma dezena de países, vamos supor, ou inúmeros países. Há países onde se vão extrair as matérias-primas que vão ser necessárias para fabricar o iPhone, há países que vão fazer parte do processo industrial de fabrico de componentes do iPhone, há países que vão montar, há países que vão desenvolver o software, que vão ter a marca, e nessa cadeia global de valor, claro que os países mais ricos, os países que concentram a dimensão da incorporação tecnológica, do software, da marca, vão ser aqueles que vão ter a maior parte do dinheiro que é produzido, do lucro que é produzido com a venda dos iPhones. Por exemplo, se nós pensarmos num iPhone, cerca de 60%, creio que eram esses os dados da última vez que me lembro de ter visto, do valor que se paga pelo iPhone vai para a Apple nos Estados Unidos. E só 2,5% para as empresas que estão associadas ao trabalho da construção do equipamento, no seu sentido mais material. Portanto, já havia esta externalização das empresas para outros, de partes do processo produtivo para outros valores, numa cadeia global, através do offshoring. Já havia o outsourcing, a externalização. Uma empresa que externaliza uma tarefa, uma parte de um serviço de limpeza, de informática, de restauração, ou outras partes do próprio processo produtivo. Os centros de atendimento, os contact centers, os centros de apoio ao cliente são externalizados para outras empresas. No caso das plataformas, o trabalho é externalizado para uma multidão de pessoas que não têm vínculo laboral com nenhuma entidade empresarial e que competem entre si pela atribuição das tarefas, de microtarefas muitas vezes. E esse processo é o crowdsourcing, a externalização para uma multidão de trabalhadores independentes, trabalhadores empresarializados. Portanto, há essa externalização do trabalho e da relação com o trabalho que faz com que não seja reconhecido um vínculo entre essa multidão para a qual são externalizadas as tarefas de prestação daquele serviço e a plataforma. Mas depois, as plataformas digitais externalizam também uma parte do capital fixo das empresas, ou seja, as empresas, em princípio, fornecem aos trabalhadores os instrumentos de trabalho. Ora, no caso das plataformas, os trabalhadores têm que pagar, e muitas vezes endividar-se, para pagar mensalmente ou semanalmente uma renda à empresa que lhes aluga, por exemplo, a moto ou o carro com que eles trabalham. Ou comprar em leasing durante não sei quantas dezenas de prestações para poderem ter um instrumento de trabalho. E, portanto, há uma externalização também do capital fixo e até uma parte do processo de controle do trabalho é externalizado para o cliente, que faz as avaliações na aplicação, os comentários, e essa informação produzida pelos clientes que avaliam a prestação de trabalho é depois incorporada, é um dos inputs do algoritmo que vai ser utilizada para analisar o trabalhador, às vezes para desconectar o trabalhador da aplicação, deixando sem poder prestar o seu trabalho, portanto despedindo de um certo modo, correspondente a um despedimento sem esse enquadramento, utilizando essa informação para atribuir tarefas a trabalhadores que têm mais pontuação ou menos pontuação e criando também esse mecanismo de controlo para o qual os próprios clientes são chamados a colaborar, achando que estão a exercer a sua soberania de cliente, a dar as estrelas, a dar a pontuação, a fazer os comentários. E, portanto, é um modelo amplo de externalização que visa uma exploração dos trabalhadores, uma transferência para os trabalhadores de uma parte dos custos, com esse capital fixo que deveria ser das empresas, ou que em princípio seria das empresas, que exclui os trabalhadores do direito do trabalho, porque eles não são, na maior parte dos casos, isso é uma disputa que temos, é uma das coisas que está em causa, justamente, é se mantém a presunção de laboralidade que permitiu reconhecer estes trabalhadores, e portanto é este modelo que empresarializou os próprios trabalhadores. Ou seja, as plataformas elaboraram uma espécie de ficção jurídica segundo a qual elas não são empresas de prestação do serviço de transporte de passageiros ou do serviço de entrega de comida, elas são meras mediadoras entre a oferta e a procura de clientes que procuram esse serviço e de
uma multidão de empresários em nome individual, de trabalhadores independentes, de empreendedores, de empresas unipessoais que, em cima das suas motas ou dentro dos seus carros, vão prestar esse serviço. E as empresas dizem, não, eles não são nossos trabalhadores. Isto é uma relação comercial que a empresa que detém a plataforma, o aplicativo, a aplicação, estabelece com os seus parceiros comerciais, ou seja, esses parceiros que são os trabalhadores da plataforma, mas em relação aos quais as plataformas procuram dizer que não têm nenhuma responsabilidade empregatícia para se furtarem à necessidade de assumirem os custos de terem trabalhadores que deveriam ser remunerados, que deveriam ser direitos. E isto também produz uma subjetividade empresarializada muitas vezes nos próprios trabalhadores, que incorporam essa dinâmica, essa subjetividade neoliberal empreendedora de que cada um por si, nós somos guerreiros, vamos batalhar para podermos ter tarefas, para podermos fazer o nosso dinheiro e tentar sobreviver nas condições melhor que podem, nas condições que lhes são dadas, mas de facto há uma falácia muitas vezes associada, porque é preciso trabalhar muitas horas para ter rendimentos que permitam sobreviver. Muitas vezes os rendimentos estão abaixo das necessidades para a manutenção e para a reprodução da vida das pessoas e as pessoas estão, digamos, excluídas de um conjunto de direitos, como o apoio na parentalidade, o apoio no desemprego, um subsídio de doença, proteção em caso de acidente de trabalho, proteção em caso de ficarem sem trabalho, portanto serem despedidos, ficarem no desemprego, ou ficarem sem rendimentos, no caso de serem excluídos da plataforma, e portanto, na verdade, os trabalhadores têm que fazer muitas horas para ganharem um dinheiro que não chega para uma vida minimamente, em que se possa minimamente respirar, e em que uma parte do dinheiro do seu trabalho, né, é sugada pela plataforma pelas suas taxas de intermediação, outra é para pagar a possibilidade de ter os instrumentos de trabalho, e muito do tempo em que as pessoas estão a trabalhar não é sequer contabilizado. Eu acho que nesse sentido tu já desenvolveste ou já entraste no que eu acho que é um paradoxo, que é ser justamente esta externalização, e no fundo acho que já começaste a tocar aí, que é no fundo ser esta externalização, ser este crowdsourcing, que é o pior ponto da natureza do capitalismo de plataformas, que é enquadrado, ou que é o mais sedutor, porque é enquadrado dentro de uma mitologia de emancipação à sua volta, de que, como tu tinhas dito, da liberdade de fazer as próprias horas, de definir o próprio horário, de poder trabalhar mais para receber mais, de ser até, e as próprias plataformas vendem o trabalho nas plataformas um pouco assim, que é aquela ideia de que nós temos um trabalho das 9 às 5, mas queremos fazer aqui uns pescados para complementar a renda e por isso vamos fazer trabalho complementar na plataforma. É construir toda uma mitologia em torno da emancipação do trabalhador através da desregulação, se quisermos, acho que o Luís ia gostar mais de flexibilização do mercado que as plataformas a plataforma proporcionam. É tão paradoxal que os trabalhadores organizados dos estafetas, dos TVDE, nas suas reivindicações muitas vezes fogem da reivindicação de um contrato de trabalho porque têm medo que isso lhes limite os rendimentos e lhes limite a suposta liberdade que têm em definir a sua própria vida. Porque é que achas que esta lógica se instala assim tão facilmente? Eu acho que tem muito a ver com a produção de uma subjetividade hiperindividualista, neoliberal, de competição, e em que as pessoas de facto valorizam o que seja as possibilidades de autonomia e de liberdade, ou seja, em entrevistas, em conversas que tenho feito com trabalhadores das plataformas, a ideia de, apesar de tudo, eu posso escolher quando é que me conecto, quando é que trabalho, se eu precisar de sair, não.
não, se eu precisar de não trabalhar neste momento, não trabalho. Ou seja, há uma certa ideia de autonomia que é muito vendida pelas plataformas e há uma certa ideia de que as pessoas têm maior liberdade. Qual é o problema? É que, e também há uma ideia que foi sendo construída, segundo a qual eh, ter um contrato de trabalho é receber o salário mínimo portanto, ter também a estar, de certo modo, em profissões com menos valorização social, estar, de certo modo, condenado a uma espécie de pobreza assalariada, né? Ou seja, a pessoa recebe o salário, mas não consegue escapar a uma condição de pobreza, não consegue ter um salário que lhe permita ter uma casa, que lhe permita ter uma vida minimamente folgada. E eu acho que essa subjetividade é muito forte, mas ela depois também choca com a própria experiência, ou seja, eh, se eu não me conectar em certos horários, se eu não tiver muito tempo ligado à aplicação, eu também vou ser prejudicado na distribuição das tarefas. Ou seja, o algoritmo vai prejudicar as pessoas que têm menos tempo de disponibilidade dado gratuitamente às plataformas. Eh, o algoritmo, quando havia a distribuição de slots, penso que agora não é exatamente assim, a distribuição de slots dava prioridade às pessoas que estavam mais disponíveis e que tinham também, obviamente, as suas pontuações, etc. Ou seja, vende-se a ideia de uma liberdade, mas não há liberdade se eu não tiver o mínimo de proteção social perante os acasos da existência. Ou seja, eh, e se eu tiver um acidente? E se eu ficar doente? E se eu num dia não puder trabalhar? Eh, Qual é a liberdade que me é dada por uma total situação de desproteção? Por outro lado, as plataformas vendem a narrativa de que elas são dispositivos de autonomia do trabalhador, quando verdadeiramente as plataformas têm mecanismos férreos de controle e de exercício do poder de direção. As plataformas controlam o trabalhador, onde é que ele está com a geolocalização, as plataformas monitorizam o trabalho em permanência, as plataformas excluem os trabalhadores em função de certos critérios de avaliação, as plataformas têm mecanismos de vigilância e de controlo que têm uma consequência que pode ir até à exclusão, à desconexão do trabalhador que é impedido de aceder a esse trabalho. Mas é verdade que nos últimos anos, não só no domínio das plataformas, mas, por exemplo, também no domínio das artes e da cultura, foi sendo incentivada uma empresarialização dos trabalhadores, nomeadamente através da multiplicação de regimes de inscrição fiscal que são menos onerosos, por exemplo, do que o trabalho independente. Ou que são menos onerosos para as empresas, claro, obviamente, do que o trabalho por conta de outro em contrato de trabalho. Nós em alguns subsetores do campo cultural, se nós formos ver as estatísticas do número de empresas e do número de pessoas a trabalhar naquela atividade, nós temos alguns subsetores em que o número de trabalhadores é de menos de 2, é 1, qualquer coisa trabalhador por empresa, o que significa que haverá muitas empresas unipessoais que as pessoas criam para poderem trabalhar no setor cultural sem que a empresa que contrata o trabalho tenha que fazer um contrato de trabalho e sem que o trabalhador seja penalizado pelas regras do trabalho, dos trabalhadores, pelo regime dos trabalhadores independentes, e, portanto, há muitos trabalhadores que se empresarializaram, que se constituíram em empresas unipessoais ou que se constituíram como empresários em nome individual. E essa dinâmica que é estimulada pelas políticas públicas, do ponto de vista fiscal, de segurança social, do enquadramento, até da possibilidade das pessoas terem acesso a benefícios de empregadores por via de criarem uma empresa e de se empregarem a si próprios. Por exemplo, eu crio uma empresa, eu investo em mim próprio, eu pago a segurança social a partir do salário mínimo, eu deixo de pagar a segurança social como trabalhador independente, fico mais protegido, mas no fundo eu sou a minha própria empresa. E quem me contrata não paga a segurança social porque eu é que pago enquanto empresa. Ou eu recebo um apoio à contratação
dado às empresas por me contratar a mim próprio. Enfim, há vários mecanismos que o Estado foi criando que incentivam e promovem esta empresarialização dos trabalhadores, ou seja, esta transformação de Portugal num país de empresários, mas que são eles próprios, em que eu sou a minha empresa. Olá, eu sou uma empresa, estou em cima de uma moto e vou entregar uma refeição e sou um parceiro da Uber. E, portanto, essa subjetividade empresarializada faz com que, de facto, em muitos movimentos, as reivindicações surjam mais a partir de reivindicações do tipo o preço do combustível, os impostos que se pagam, do que a centralidade da reivindicação do acesso ao contrato de trabalho. Também porque se tentou criar a ideia de que o contrato de trabalho é uma coisa extremamente rígida e que não se adapta ao mundo das plataformas digitais ou de uma certa soberania maior sobre o trabalho por parte do trabalhador. Ora, isso não é verdade, porque nós podemos qualificar uma relação como sendo uma relação de trabalho e, portanto, que deve ser enquadrada como um contrato e depois estabelecer regras no contrato que deem autonomia e poder ao trabalhador para tomar certas decisões. E na questão do trabalho em plataformas, esse é o desafio. Ou seja, o primeiro desafio é qualificar aquelas relações como relações de trabalho, trazendo esta parte da classe trabalhadora para dentro dos mecanismos e das instituições que foram sendo criadas para proteger os trabalhadores, para lhes reconhecer direitos. E depois, dentro do direito do trabalho, nós criarmos as formas contratuais que sejam mais interessantes, mais úteis, mais adaptadas a cada setor. Aliás, é para isso que serve a contratação coletiva também. É para adaptar os princípios gerais da Lei Geral do Trabalho às especificidades de cada setor e de cada empresa, até em algum caso, um acordo de empresa, é para isso que serve, sem que isso tenha que ser regredir nos direitos. Até agora, uma das grandes dificuldades dos trabalhadores de plataformas em reivindicar por melhores condições foi exatamente a inexistência da presunção de um contrato de trabalho, já que estas empresas se posicionam exatamente como meros mediadores entre a oferta e a procura, como tinhas dito. Já tivemos uma data de legislação neste sentido, mas parece-me que o pacote laboral vai basicamente impossibilitar a presunção de laboralidade dos trabalhadores das plataformas digitais. E a questão é como é que tu encaras estes desenvolvimentos e como é que este setor se vai transformar doravante face às alterações deste projeto. Sim, do anteprojeto do Governo de alteração à legislação laboral. Então, nós portanto, na lei de 2023, na chamada Agenda de Trabalho Digno, fez um trabalho que eu acho que é muito relevante, foi muito relevante, embora a norma que ficou não seja perfeita, mas o facto é que se conseguiu incorporar na lei uma presunção de laboralidade adaptada às plataformas digitais. Ou seja, a Lei do Trabalho já tem um artigo, o artigo 12, em que se presume que existe um contrato de trabalho, ou seja, uma relação de trabalho por conta de outrem, verificados determinados indícios. Se é estabelecido um local de prestação de atividade, se a empresa é proprietária dos instrumentos de trabalho, se existem ordens que são dadas ao trabalhador, se o trabalhador se enquadra numa organização e tem até funções de chefia, se existe uma retribuição regular que é dada ao trabalhador. Ou seja, uma série de indícios que, se verificados pelo menos dois, nós presumimos que estamos perante uma relação de trabalho subordinado. Qual é o problema? É que muitos destes indícios da presunção clássica, vamos chamar assim, é muito fácil para as plataformas contornarem estes indícios e dizerem, não, mas nós não fixamos um horário de trabalho. Não, mas eles não trabalham num lugar que sejamos nós a determinar. Não, os instrumentos de trabalho até são eles, porque eles é que são donos do seu carro, ou da sua bicicleta, ou da sua moto. Nós não damos ordens, nós fazemos a mediação, o cliente é que diz o que quer. Ou seja, as plataformas construíram toda uma narrativa
para contornarem os indícios de laboralidade e para procurarem escapar à aplicação da lei do trabalho e para procurarem deslaboralizar estas atividades, ou seja, tratar os trabalhadores não como trabalhadores, mas como parceiros, empresários com quem a empresa, que é apenas a detentora da aplicação, ela só faz o encontro entre quem procura aquele serviço e quem o presta, e, portanto, não tem nenhuma relação de emprego, nenhuma responsabilidade empregatícia para com os trabalhadores que estão conectados à aplicação e que prestam a atividade através dessa aplicação. Claro que há várias coisas que se podem dizer. A plataforma é através da plataforma que se fixa qual é a hora em que aquela tarefa começa e quando é que ela vai terminar. O principal instrumento de trabalho verdadeiramente é a própria aplicação, é a aplicação sem a qual o trabalhador não consegue exercer aquela atividade. O trabalhador insere-se numa organização, até anda com a mochila com o logotipo da empresa, mesmo que seja forçado a pagar essa mochila. Mas ele insere-se numa organização. Ele não é um trabalhador que pudesse realizar aquela atividade sem a organização da atividade feita por uma empresa, por uma organização. Uma organização, aliás, que exerce sobre o trabalhador um poder de direção que vai ao ponto de, a partir da avaliação, poder penalizá-lo, poder ter ações disciplinares sobre esse trabalhador, poder, na prática, despedi-lo através da sua desconexão. Mas a presunção de laboralidade adaptada às plataformas digitais foi justamente o mecanismo de impedir que as plataformas procurassem evitar e contornar a presunção clássica e dizer, não, está aqui um conjunto de indícios que se aplicam às plataformas digitais, por exemplo, se elas controlam o trabalhador através da geolocalização, se são elas que definem o preço que é pago por aquela tarefa, porque não é um trabalhador independente, se eu sou um trabalhador independente, eu é que digo quanto é que vale o trabalho que me pedem. Pedem-me uma tradução, eu digo, vale 100, vale 1000. Sim, sou eu que defino. O trabalhador na plataforma não define o valor do seu trabalho. Ele é definido por um algoritmo a partir de instruções que a plataforma coloca e esse algoritmo nem sequer é acessível aos trabalhadores. E, portanto, em 2023 colocou-se na lei, pronto, também estive nesse processo e muito empenhado nele, colocou-se na lei uma presunção de laboralidade aplicada às plataformas digitais que combinada com um outro artigo que se colocou na lei que dizia que no primeiro ano de vigência da lei, a lei entrou em vigor, a Agenda do Trabalho Digno, em 1 de maio de 2023, que no primeiro ano de vigência da lei, a Autoridade para as Condições de Trabalho faria uma campanha especial de fiscalização no setor das plataformas e combinada com um instrumento que vem de 2013, que se chama Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, que é um mecanismo especial no qual, se a ACT verificar que é um contrato de trabalho que está a ser dissimulado por um recibo verde ou por um falso voluntariado, um falso estágio, a ACT pode intimar a empresa a regularizar a situação e a reconhecer o contrato, e se a empresa não o fizer, a ACT informa o Ministério Público que toma a iniciativa de levar a empresa a tribunal para o reconhecimento daquele contrato, porque se considera que reconhecer o contrato de trabalho que está a ser dissimulado é uma causa de interesse público. E a combinação entre a presunção de atividade que se fez e que foi posta na lei de 2023, esta campanha da Autoridade para as Condições de Trabalho e a Ação Especial de Reconhecimento de Trabalho, a combinação destes três elementos fez com que houvesse em Portugal, em 2024, portanto, a partir dessa iniciativa da ACT, a partir da lei, que houvesse em 2024 1.217 autos relativos a estafetas e que tivessem sido reportados ao Ministério Público 884 casos de estafetas que deveriam ter contrato de trabalho com as plataformas, dando origem, aliás, a inúmeros processos em tribunal em que foram reconhecidos contratos com as plataformas digitais e mesmo quando, na primeira instância,
as sentenças não foram favoráveis aos trabalhadores, quando houve recursos para os tribunais superiores, o Supremo Tribunal, tem havido já várias decisões do Supremo Tribunal favoráveis aos trabalhadores e favoráveis ao reconhecimento dos contratos de trabalho. Ou seja, já há um padrão de aplicação favorável aos trabalhadores desta presunção de laboralidade. O que é que o Governo quer fazer? Acabar com isto tudo. Ou seja, o Governo quer revogar a presunção de laboralidade aplicada às plataformas digitais. Incluir na presunção clássica alguns indícios que são totalmente desenhados à medida dos interesses das empresas e para que as empresas possam fugir à aplicação da lei do trabalho relativamente aos estafetas, aos trabalhadores, aos motoristas, a quem trabalha com essas plataformas, pensando nas plataformas on location, ou seja, que prestam serviços no território. E além disso, o Governo também, ou seja, praticamente torna impossível que os indícios se apliquem às plataformas digitais, mas mesmo quando se aplicam, tem que se somar à verificação para haver um contrato de trabalho, tem que se somar à verificação desses indícios a verificação de um outro critério, que nunca foi um critério necessário para reconhecer uma relação de trabalho, que é os trabalhadores terem pelo menos 80% dos seus rendimentos vindos de uma única entidade, quando nós sabemos que muitos dos trabalhadores estão conectados a mais do que uma plataforma, à Glovo e à Uber Eats, ou à Uber e à Bolt, ou seja. E ainda faz uma alteração no Código do Processo de Trabalho, que é a legislação que regula quando há conflitos laborais, como é que se processa esse conflito, e é onde estava a tal ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, procurando também esvaziar a ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho, mudando lá um artigozinho e dizendo que o juiz decreta a extinção desta ação de reconhecimento se o trabalhador vier dizer que não tem interesse. Ora, toda a lógica da ação especial de reconhecimento era dizer é do interesse público o reconhecimento do contrato. Não pode estar sobre as costas de um trabalhador, ainda para mais precário, ainda para mais muitas vezes imigrante, não pode estar sobre as suas costas e sozinho para tribunal enfrentar uma multinacional. Não pode estar, não podemos dar às empresas a faculdade de pressionarem o trabalhador a ir para tribunal e dizer, não, mas eu afinal não estou interessado. E o Governo, com estas 3 alterações, consegue fazer implodir completamente, se esta legislação for aprovada, e eu acho que ela pode ser derrotada, mas se ela fosse aprovada tal como está proposta, o objetivo é fazer implodir completamente os passos que se deram no sentido de reconhecer direitos laborais aos estafetas e aos trabalhadores das plataformas. O que fica claro, no fundo, se não estava já claro, é que o Estado não é um ator neutro que anda por cima das empresas e do mundo do trabalho a pairar sem qualquer espécie de interesses. E uma data de políticas que têm sido impostas não só pelo governo do PSD, mas também como o governo antes do PS e por aí fora, provam exatamente que o Estado não é um ator neutro e que é sim interventivo na economia para o melhor e para o pior. Adicionalmente a isto, a Uber escolheu posicionar em Lisboa a sua sede europeia e transformou desta forma o nosso país numa espécie de campo de testes para todas as suas políticas e implementação das suas estratégias. Desta forma, o Estado, lá está, deixa de ser um ator neutro e torna-se um promotor ativo do que é uma marca territorial. Se estivéssemos na Web Summit, eu diria um branding territorial, mas como estamos no Germinal, eu digo uma marca territorial. Numa estratégia que depois o que acaba por fazer é efetivamente priorizar o valor de troca da cidade no mercado global sobre o que é ou o que deve ser o seu valor-uso para os cidadãos, para os urbanitas, para as pessoas que vivem nela. Quais é que depois são as consequências deste conluio que o Estado tem com estas multinacionais, como a Uber, como a Glovo, como a Bolt? Então, é verdade que a diretora da Uber, a diretora da Uber para a Europa, chegou a dizer que Portugal tinha um modelo de ouro para as plataformas digitais.
E o que era esse modelo de ouro para as plataformas digitais? Era o facto de Portugal não ter, ao contrário do que acontecia em inúmeros outros países, não ter nenhum processo em tribunal na altura. Portanto, estamos a falar, estas declarações vão ter sido em 2020, talvez, por aí, 21, já não me lembro bem. Na altura, Portugal não tinha um único processo em tribunal de reconhecimento de contratos de trabalho. Ao contrário do que acontecia nos outros países, nós não tivemos um movimento, digamos, um movimento ativo por parte de lutas na justiça, nos tribunais, ou de jurisprudência, que reconhecessem que, por exemplo, aconteceu logo em Inglaterra e depois em Espanha, que, por exemplo, que a Uber, o debate era, na Inglaterra era qual? A Uber, afinal, é uma empresa de transporte de passageiros? E a Uber dizia, não. Mas, aliás, nós não temos um único carro que seja nossa propriedade. Nós somos uma empresa que tem um algoritmo, uma aplicação digital que disponibilizamos. Nós não podemos ter uma relação, um vínculo contratual com uma pessoa que utiliza o nosso serviço e a aplicação que nós disponibilizamos. E o que os tribunais foram dizendo, por exemplo, no Reino Unido, era que não, a Uber é verdadeiramente uma empresa de transporte de passageiros, que está disfarçada, que procura disfarçar essa operação, mas o serviço que a Uber presta é um serviço de transporte de passageiros e falo através de uma imaginativa engenharia institucional que procura subtrair a empresa das suas responsabilidades laborais. Ora, em Portugal não havia isso, não havia esses processos e havia um ambiente institucional altamente favorável às multinacionais. Porquê? Porque criavam emprego, porque Portugal foi, creio que, o primeiro país a fazer uma lei específica para regular, ou seja, uma lei à parte para regular o transporte de passageiros através do aplicativo, a chamada Lei Uber, Lei 45/2018, e que foi uma lei feita à medida das plataformas. Uma das coisas que essa lei dizia, isso era parte do modelo de ouro que Portugal era para Uber, e de certo modo ainda é, porque essa lei ainda está em vigor, é preciso dizer, uma das coisas que essa lei fez foi criar um intermediário, o operador TVDE, para impedir que houvesse o reconhecimento de uma relação contratual entre o trabalhador e a própria plataforma, ou seja, criou uma entidade intermediária para, se houvesse algum reconhecimento de uma relação laboral, seria com essa entidade intermediária que é quem tem as frotas, os carros, e que, por vezes, é o próprio trabalhador empresarializado. Mas isso fazia com que a Uber nunca pudesse ser sacada, nomeadamente por um tribunal, essa responsabilidade empregatícia, porque a lei dizia, não, há aqui um intermediário, e se houver relação é com este intermediário. Por outro lado, e portanto, o Estado não foi nada neutro, antes pelo contrário, o Estado, nomeadamente o governo do Partido Socialista, em 2018, fez uma lei à medida, e contra a opinião da esquerda, na altura, contra uma lei à medida dos interesses do Uber. Aliás, o António Monteiro Fernandes, que é um jurista de trabalho, um professor catedrático da área de Direito do Trabalho, um dos fundadores do Direito do Trabalho em Portugal, foi secretário de Estado do governo do Guterres na área do trabalho, e ele chegou a dizer numa conferência, não estou a revelar nenhum segredo, que a lei Uber era um caso de polícia. E nós só não temos mais informação sobre o intenso lobby que foi feito pela Uber junto do governo, dos atores políticos, etc., porque os Uber Files não apanham o período, terminam antes do período de especialidade da discussão da lei. Porque eu não tenho dúvida que no processo legislativo da elaboração da lei Uber em 2017, 2018, que houve um intenso lobby da Uber. Aliás, isso ficou aprovado em inúmeros outros países, em França, sendo talvez a relação íntima da Uber com Macron um dos casos mais evidentes e escandalosos, mas como a Uber atuava perniciosamente para poder impor o seu modelo de negócio, para poder criar uma espécie de monopólio e arrasar o setor regulado do transporte de passageiros. Por outro lado, isto também tem a ver com as políticas urbanas de cidades, etc. Ou seja, o debate sobre haver ou não contingentes, ou seja, haver uma lógica em que nós pensamos a cidade dizendo que deve haver um limite para o número de carros que circulam, por exemplo,
É também importante, uma das coisas que os motoristas TVDS dizem muitas vezes: há carros a mais para os serviços que nós temos, enfim, para a procura que existe. Haver carros a mais é uma parte do modelo de negócio da Uber. Porque significa que há mais trabalhadores do que aqueles que seriam necessários para prestar aquela atividade em determinado tempo. A Uber, nenhuma despesa, ou seja, a Uber não tem nenhum custo se houver o dobro, o triplo ou o quádruplo dos trabalhadores. Porque a Uber recebe uma taxa de intermediação por cada viagem que é feita. E, portanto, à Uber convém que haja muitos trabalhadores conectados à aplicação que façam baixar o preço do serviço, cujo tempo de disponibilidade, lá está, não é remunerado, porque o modelo de negócio também passa por isso. E só passa por isso porque esses trabalhadores não têm vários dos direitos que teriam se houvesse uma regulação laboral. E o Estado favoreceu largamente este modelo, embora com movimentos contraditórios. A Diretiva Europeia de 2024 é uma diretiva positiva. Claramente, aliás, foi celebrada pelo movimento sindical. A lei, a presunção de laborabilidade de 2023 que este governo quer arrasar, é uma presunção de laborabilidade positiva. Foi uma intervenção que o Estado fez em favor do direito do trabalho e de tentar trazer para dentro do direito do trabalho estes trabalhadores plataformizados. Eu penso que foi um grande contributo que foi dado em 2023 pela lei para regular este setor e para procurar trazer alguns direitos laborais, embora a norma não seja perfeita, embora tenha permanecido em vigor a lei Uber, que já deveria ter sido revista, mas acho que houve esses sinais. Agora, este governo quer acabar, terraplanar, fazer implodir todos esses sinais positivos que a lei deu sobre as plataformas, assim como sobre o outsourcing ou sobre a intervenção sindical em empresas em que não haja trabalhadores sindicalizados ou sobre o serviço doméstico e a criminalização do trabalho não declarado. Pronto, então, uma das facetas que nós não podemos, por isso simplesmente, ignorar quando estamos a falar de capitalismo de plataformas, principalmente em Portugal, mas eu acredito que isto é um fenómeno generalizado, é o papel predominante que é desempenhado pelos migrantes na força de trabalho destas plataformas. E tu chegaste a escrever no artigo da prevalência de uma segmentação do mercado de trabalho com base nas nacionalidades e de uma inclusão predatória nas plataformas como parte do capitalismo racial, isto é, da existência de uma forma racializada de exploração dos mais vulneráveis. E eu queria que desenvolvesse um bocadinho mais esta ideia, porque é extremamente interessante e é super importante neste momento falarmos sobre como este grupo é desproporcionalmente representado nesta força de trabalho, como são as pessoas mais precarizadas, em situações mais vulneráveis, mas depois também são as pessoas para quem é espiado todos os problemas desta sociedade. É quase como se fosse by design. Sim, então, em primeiro lugar, sobre digamos, o perfil social, sociológico, se quisermos, desta força de trabalho. Nós não temos o registro que as plataformas têm sobre todos os trabalhadores que estão conectados às plataformas, mas nós temos o levantamento que foi feito pela Autoridade para as Condições de Trabalho na ação inspectiva, e de acordo com o qual 93% dos trabalhadores, dos estafetas das plataformas digitais, são trabalhadores estrangeiros, têm outras nacionalidades que não a nacionalidade portuguesa, sendo que predominam aí os trabalhadores brasileiros e de vários países do Sudoeste Asiático, enfim, Índia, Bangladesh, Nepal, Paquistão, etc. E, portanto, esta, digamos assim, é a composição desta força de trabalho. O que é que eu acho que é preciso entender sobre este modelo de negócio, este regime de acumulação que se aplica às plataformas e que é um regime racializado de acumulação? Nós normalmente tendemos a pensar nos mecanismos da exploração tradicional do trabalho, ou seja, da exploração do trabalho que se faz através ou utilizando os mecanismos
das relações laborais que foram formalizadas em determinadas circunstâncias em países como Portugal. Mas o capitalismo também tem processos de expropriação de trabalho, nomeadamente trabalho não remunerado. E, aliás, as relações coloniais passaram muito por aí, do mesmo modo que há uma parte do trabalho não remunerado das mulheres que é expropriado. Neste caso, o que é que acontece? Nós temos que olhar para o regime de hiperexploração do trabalho em plataformas, tendo em conta que ele combina as formas de exploração, mas expande-as, porque além de explorar o trabalho e trabalhadores imigrantes que trabalham nas plataformas, este regime expropria tempo de trabalho que não é remunerado sequer, não é sequer considerado, mas que é essencial para o modelo de negócios das plataformas, que precisa que exista uma pool de trabalhadores dependentes que estão disponíveis para prestar atividade, mas que não são pagos por esse tempo de disponibilidade. Por outro lado, nós tendemos a pensar na produção de desigualdade, nomeadamente dos trabalhadores imigrantes, a partir da ideia da exclusão. São pessoas excluídas. Mas a produção de desigualdades nas nossas sociedades capitalistas faz-se quer através da exclusão, quer através de uma inclusão desigual. Ou seja, nós temos a inclusão destas pessoas como trabalhadoras, mas num estatuto subalterno em relação ao estatuto geral do que seriam os trabalhadores. Porquê? Porque são trabalhadores que não beneficiam, não estão abrangidos pela lei do trabalho, são colocados numa atividade que os atira para fora do muro do direito do trabalho, e porque estes trabalhadores são colocados nessa circunstância de dependência também pelas próprias leis de imigração. Ou seja, há uma organização política do seu estatuto de cidadania e muitas vezes da negação de documentos que lhes permitem ter autorização de residência, que os coloca numa situação de vulnerabilidade que permite esta exploração e esta expropriação da sua força de trabalho. E por isso é que nós não conseguimos perceber este regime de trabalho nas plataformas sem fazermos uma conexão entre as leis laborais e as leis da imigração, e entre os mecanismos de inclusão predatória que são aplicados a estes trabalhadores. Porquê? Porque muitas vezes as plataformas dizem assim: as plataformas são um dos principais mecanismos de inclusão dos trabalhadores imigrantes. Porquê? Porque para se ter um trabalho e algum rendimento através de uma plataforma, o trabalhador imigrante não tem que ter capital social, no sentido em que não tem que conhecer alguém que o convida para ir trabalhar para uma empresa, ou alguém conhecido que está no país e que lhe diz não, há uma vaga aqui, ou que fala com alguém da empresa e que ele tem esse mecanismo de entrada por via de alguma rede de sociabilidade, de algum capital social, de algum conhecimento que ele tenha. Porque o trabalhador imigrante não precisa dominar a língua para se conectar à aplicação e começar a trabalhar, nomeadamente nas estafetas, porque não tem que passar pelos mecanismos formais do mercado de emprego, por uma agência de colocação de emprego, por um serviço público de emprego, por um IFP, ou pelas regras do trabalho formal. E as plataformas dizem, não, nós temos muitos imigrantes porque nós somos a principal forma, a mais democrática forma, através da qual os trabalhadores imigrantes conseguem ter um acesso facilitado ao mercado de trabalho e a algum tipo de rendimento. E é verdade que muitos destes trabalhadores começam pelo trabalho, nomeadamente estafetas, porque é relativamente fácil conectar-se, até porque as plataformas também não estão propriamente muito interessadas em criar obstáculos, porque elas precisam dessa pool de trabalhadores conectados. Só que esta inclusão é uma inclusão desigual no estatuto que estes trabalhadores têm. Eles não vão beneficiar do que está estabelecido para que são as condições legais que decorrem do Estatuto de Trabalhador, porque eles não são incluídos no direito do trabalho. E, aliás, o que este governo quer dizer e não quer que sejam nunca incluídos no direito do trabalho, e eles têm também um Estatuto de Cidadania mais frágil. E isto explica como é que há aqui não apenas um fenómeno da exploração económica, mas um fenómeno da expropriação política desta força de trabalho por via
destas regras e deste mecanismo de inclusão predatória, se quisermos, deste regime deste regime de acumulação assente sobre a mão de obra imigrante e aproveitando-se do seu estatuto legal, se quisermos assim. Não sei se foi. Não, sim, sim, era exatamente isso. Outra faceta do pacote laboral, ao flexibilizar, e estou a fazer aspas com as mãos para quem está a ver-me a ver-me, não apenas a ouvir-me. Uma das coisas que o pacote vem fazer é facilitar a uberização de muitos postos de trabalho, porque nós temos a ideia de que o capitalismo de plataformas, sim, começa e acaba com os trabalhadores das entregas ao domicílio, com os TVDEs e pouco mais do que isso. Mas depois há toda uma data de outras categorias profissionais, não tão visíveis, que estão muito suscetíveis à uberização. E a ideia de que temos de que os trabalhadores apenas não qualificados é que são alvo desta uberização já tem sido provada errada, porque tem emergido nos últimos anos uma série de plataformas que uberizam trabalhadores qualificados, bastante qualificados, professores, psicólogos, são qualquer pessoa que passa uns minutos numa rede social, eventualmente vai encontrar-se com um anúncio ou com um influencer a fazer publicidade a um serviço de MAP que põe em contacto com psicólogos ou com serviços de tutoria para aprender línguas ou professores, o que simultaneamente pode representar uma oportunidade, mas ao mesmo tempo também pode ser o seu contrário, e muitas vezes é o seu contrário. Como é que tu medes e vês o impacto da uberização e se entendes que realmente se está a efetivar uma expansão deste fenómeno para outras áreas de trabalho, para além daquelas que se parecem evidentes ou que são mais visíveis? A uberização e a plataformização, se quisermos, mas a uberização, ou seja, como um modelo, expande-se até muito para além das relações de trabalho. Não é? Nós temos atualmente uma plataformização, por exemplo, dos encontros amorosos, inúmeras plataformas para que as pessoas façam matches com alguém com quem possam desenvolver uma relação ou ter um encontro, o que seja. E, portanto, é um movimento, digamos que a estrutura sociotécnica da plataforma digital vai ocupando mais e mais áreas da atividade e da sociabilidade humana. E, portanto, nem sequer se aplica apenas ao mundo do trabalho. E no mundo do trabalho, aplica-se, como disseste, e eu concordo, e reitero, aplica-se a cada vez mais setores. Ou seja, a importância da uberização, da plataformização do trabalho, não é só a importância numérica dos trabalhadores que hoje já são trabalhadores de plataformas, e já é significativa, é ela ser a expressão de uma tendência de fundo, de uma nova forma de organização do trabalho, que vai, muitas vezes, buscar, de facto, formas antigas também, mas de uma nova forma de organização do trabalho que hoje se expande a um sem fim de atividades. Ou seja, a plataformização hoje nós falamos muito de estafetas, motoristas, mas está largamente instalada no campo dos cuidados, do serviço doméstico, das limpezas. Quantas plataformas de limpezas todos nós, penso eu, já vimos passar anúncios nas redes sociais, as Oscars da vida e outras coisas dessas. Ou seja, nesse domínio também de trabalhos feminizados, desvalorizados, do cuidado, das limpezas, do serviço doméstico, já temos um enorme movimento de plataformização. E noutros serviços, também qualificados, falaste, né, traduções, psicologia, etc., cada vez mais. E não apenas a plataformização, mas também a gestão algorítmica das atividades.
a gestão algorítmica das atividades está instalada em inúmeros setores. E por isso é que, quando se diz, mas a lei do trabalho precisa ser modernizada. Claro, modernizada no sentido, por exemplo, a lei do trabalho em 23 começou a dar os primeiros passos sobre a regulação dos algoritmos, dizendo que a gestão algorítmica implica o direito de informação e, portanto, o dever das empresas informarem as comissões de trabalhadores, os sindicatos, sobre os critérios e os parâmetros do funcionamento algorítmico. E isto é importante não é só para os trabalhadores das plataformas, tal como o dever de desconexão que se colocou na lei em 21, se não estou em erro, em 2021, é importante não apenas para os trabalhadores que estão em teletrabalho, mas porque a colonização do tempo pessoal pelos contactos e pela cultura de disponibilidade permanente afeta todos os trabalhadores. Ora, nós temos tido um esforço de modernizar e adaptar a lei e a regulação do trabalho a estes novos fenómenos. Mas não é nada disto que o Governo quer fazer. O Governo quer é voltar atrás. Quer é revogar essas normas que procuraram regular os algoritmos, que procuraram incluir os trabalhadores das plataformas no direito do trabalho e que procuraram, por exemplo, estabelecer regras sobre a desconexão. Isto são temas, digamos, do presente e do futuro do trabalho, em relação aos quais a lei ainda não tinha disposições adaptadas, digamos assim, e que se tentou colocar na lei. O Governo quer agora aplanar e revogar tudo isso. Inclusive, por exemplo, a desconexão. Ou seja, o debate sobre a regulação do trabalho em plataformas e a regulação da gestão algorítmica é um debate essencial para o futuro do conjunto do mundo do trabalho, da classe trabalhadora. Até porque nós temos basicamente, se olharmos para este projeto de lei do Governo, há basicamente 3 formas através das quais o Governo procura precarizar e desequilibrar as relações de trabalho. Aliás, enfim, nós temos essas 3 formas em geral e o Governo atua em cada uma delas. Primeira via, mudar as regras do trabalho. Ou seja, desequilibrar as relações de trabalho, retirar poder aos trabalhadores, facilitando os despedimentos, acabando com o direito à reintegração como um direito que seria uma escolha do trabalhador e pondo-o dependente da vontade da empresa e da validação pelo tribunal, criando condições para uma eternização dos contratos a prazo, facilitando o despedimento para contratar através de outsourcing para externalizar, enfim, um conjunto de mudanças na contratação coletiva, acabando com os mecanismos de arbitragem no caso das caducidades, etc, etc. Ou seja, o Governo, por um lado, fragiliza o trabalho, o mundo do trabalho, por via da mudança da lei. Mas, por outro lado, nós sabemos que em Portugal os problemas do mundo do trabalho sempre foram não apenas a lei, mas também o incumprimento e a transgressão da lei. E o que é que o Governo faz nesse domínio? Facilita o incumprimento e a transgressão da lei. Como, por exemplo, descriminalizando o trabalho não declarado. O mesmo Governo que fala é preciso regular a imigração, não pode haver a bandalheira na imigração, é o mesmo Governo que propõe na legislação do trabalho descriminalizar o trabalho não declarado. A criminalização do trabalho declarado, que foi posta na lei em 2023 e que permitiu, por exemplo, no serviço doméstico mais 30 e tal mil trabalhadoras fossem registadas na Segurança Social, que é tão importante em setores como a agricultura, com grande presença de imigrantes, o Governo propõe é descriminalizar o trabalho não declarado, ou seja, fechar os olhos, tornar impune a não declaração do trabalho. Ora, o trabalho não declarado é o trabalho sem direitos. E uma terceira via para fragilizar o mundo do trabalho e para impor, de certo modo, e para impor o despotismo patronal nas relações de trabalho, é não só mudar a lei do trabalho, não só permitir a transgressão em relação às leis do trabalho e, portanto, a inefetividade do direito do trabalho, mas é também atirar contingentes crescentes de trabalhadores para o outro lado do muro do direito do trabalho, ou seja, a excluir contingentes crescentes de trabalhador do próprio acesso ao estatuto do trabalhador por conta de outra e, portanto, ao contrato de trabalho como plataforma de acesso a um conjunto de direitos que impedem que a pessoa esteja completamente dependente do arbítrio patronal. E, portanto, é por via dessas 3
desses três mecanismos que o governo atua para fragilizar as condições de trabalho e a garantir a deslaboralização das relações de trabalho em plataformas digitais, ou seja, os trabalhadores das plataformas não beneficiam do Estatuto de Trabalhador e, portanto, não são integrados, não são incluídos, não são acolhidos, não são trazidos para dentro do direito do trabalho, é uma batalha-chave deste governo e é, portanto, uma batalha-chave nossa não permitir que isso aconteça. Só há uma forma de terminar estes programas. Muito obrigado o que disseste. Foi excelente, é convidar-te a fazer uma recomendação cultural para quem nos ouve. Pode estar diretamente relacionada com os temas ou não. O que é que recomendas aos ouvintes do Germinal? Olha, vou dar algumas sugestões que têm tudo a ver com aquilo que temos estado a falar. Por exemplo, um filme de 2024, magnífico, que estreou em Portugal já este ano, creio eu, em 2025, que é A História de Suleiman, que é um filme que acompanha um trabalhador de plataformas em França, um imigrante, que trabalha nas plataformas em França e que é um filme magnífico, que vale muito a pena ver. Ele foi premiado, creio eu, em Cannes. E aproveito para dar outras duas sugestões também relacionadas com aquilo que nós estivemos a falar. Vão ver a peça, se puderem, se ainda não viram a peça da Sara Barros Leitão, monólogo da mulher chamada Maria com a sua patroa, que é, no fundo, uma peça sobre a história do serviço doméstico e do sindicato do serviço doméstico em Portugal. Vai haver, aliás, um encontro sobre o arquivo do sindicato em Lisboa, no início de fevereiro, e um disco muito curioso e muito interessante de um coletivo de trabalhadoras migrantes do serviço doméstico e dos cuidados, que se chama Território Doméstico, é um grupo de Madrid, pelo menos tem um grupo em Madrid, não sei se há trabalhadoras de outras cidades do Estado espanhol, e que fizeram um disco de músicas de luta feitas por elas no âmbito da sua batalha pelo reconhecimento de direitos às trabalhadoras do serviço doméstico e às trabalhadoras dos cuidados. Muito obrigado. Relembro que ainda não o fez de ouvir o primeiro programa das Conversas para Derrotar o Pacote Laboral com o Rui Galveias do CNST, e também as conversas que estamos a dinamizar em parceria com o Fórum Manifesto com candidatos presidenciais. A de António Filipe sai no próximo sábado, ou seja, amanhã, se estiverem a ouvir isto no dia de saída, às 20. Muito obrigado pela tua presença e um abraço.